Ô glória, graça e paz Hebron, igreja viva, amém, amém. Irmãos, eu não falo igreja viva de forma alienada, eu falo de forma intencional. Nós somos uma igreja viva, e uma igreja viva se move, e uma igreja viva adora com intensidade. Uma igreja viva tem sangue na veia, tem sangue nos olhos. Uma igreja viva tem fervor. Amém, irmãos? Arabaracheira, baracanto e rebaracé. Deus está neste lugar. Jesus está neste lugar através do Espírito Santo. Oh meu Deus, eu não adoro um Deus longe, eu adoro um Deus que está também no culto. Eu não adoro um Deus egoísta que fica só recebendo o que eu falo. Eu adoro um Deus que participa do culto, que passeia no nosso meio, que visita os nossos corações. Se você pode nessa noite, dá um glória a Deus, dá um aleluia, mas ofereça a Ele a sua adoração. Oh, aleluia. Ah, meu irmão, adora mesmo, porque enquanto você adora, você vai se parecendo com Ele. Esse é o objetivo da adoração, se tornar como Ele é. Então enquanto você adora Cristo, você vai se tornando parecido com Ele. O caráter dele vai te transformando, vai sendo impregnado em você. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo em Gênesis capítulo 14, versículo 17. Gênesis 14, 17. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Gênesis capítulo 14, verso 17, e o texto vai dizer assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, e isto é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão em vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. O rei de Sodoma então disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão uma visão: não tenha medo, Abrão, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Se você pode, feche os teus olhos, eu vou orar pela tua vida. Deus, eis aí a tua palavra. Essa palavra, meu Deus, que é poderosa para libertar o homem. Esta palavra, meu Deus, que é poderosa para transformar nossas vidas, é poderosa para renovar nossas mentes. Olha, Deus, eis aí a tua palavra, que é viva, é eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes. Olha, Deus, capaz de penetrar no mais profundo do homem, capaz de fazer divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Eu oro, meu Deus, para que nesta noite
noite o Senhor possa fazer jus ao poder, à unção que flui, olha Pai, da sua palavra. Enquanto a sua palavra estiver sendo exposta neste lugar, meu Deus, vá curando, vá libertando, vá transformando, vá derrubando fortalezas pela autoridade, pela unção que existe na tua palavra. E nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito que não confessa Cristo, todo inimigo da mensagem, todo espírito que vem para dispersar o seu povo, todo espírito que vem, meu Deus, para trazer inquietação, ansiedade, preocupação. Vocês estão inoperantes agora em nosso meio, e declaramos que somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade nesta casa, tem liberdade para fazer aquilo que está no teu coração. Que narabaracheira baracanto e rebaracé, faz, Deus, o teu querer. Glorifica o teu nome neste lugar, se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, no capítulo 12 do livro de Gênesis, está chamando um homem chamado Abrão. Ora, você sabe que de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, não existe povo de Deus. Essa expressão não vai aparecer, povo de Deus. O que existe até então eram povos da terra. O que existe até então, povos terrenos, nações humanas. Mas agora Deus tem um projeto, e o projeto de Deus é levantar uma nação que servirá de testemunho de quem Ele é, uma nação que servirá de testemunho acerca daquilo que Ele é. E Deus agora então vai levantar essa nação, uma nação não da terra, uma nação do céu, porque surge no coração de Deus. E para isso Deus vai intervir na história de um homem. Ora, final do capítulo 11, está Abrão com seu pai, a sua família. Eles estão saindo de Ur dos Caldeus com o objetivo de ir até Canaã. Mas quando eles param em Arã, Deus então vai dizer para Abrão: sai de sua terra, sai de sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Bendito seja esse Deus que tem autonomia e soberania de intervir na nossa história, de mudar a nossa trajetória, de mudar o nosso rumo. É isso que Deus está fazendo com Abraão. Abraão tem um propósito, mas Deus vai intervir. Ele intervém porque Ele pode. Ele intervém porque Ele quer o melhor, e o melhor para Abrão. Agora nós vemos no capítulo 12 alguns aspectos do chamado de Abrão. Capítulo 12, o texto vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por causa de ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção, existem alguns aspectos no chamado de Abrão. E o primeiro aspecto, irmão: sai da sua terra e da sua parentela. Existe um lugar em que o chamado não pode ser desenvolvido. Existe um único lugar no mundo em que o chamado de Deus na vida do homem não pode de forma alguma ser desenvolvido. Que lugar é esse, Edson? É a zona de conforto. Chamados não acontecem em locais em que nós estamos confortáveis. Alguém vai dizer que o navio num porto ele está seguro, mas ele não foi feito para ficar ali.
Chamados de Deus na vida do homem não pode acontecer de forma alguma em lugares em que nós estamos confortáveis. É por isso que Deus está tirando a Abraão de sua terra. É por isso que Deus vai tirar Moisés da casa de Faraó. É por isso que Deus vai tirar Daniel e seus amigos do meio de Israel e levar para a Babilônia. É por isso que Deus também pega Ezequiel, tira Ezequiel de Israel e leva Ezequiel para a Babilônia. Porque é por isso também que Jesus vai chamar os seus discípulos, e os discípulos agora, largando tudo, começam a segui-los, porque o chamado é isso que nos move, o chamado é isso que nos tira do lugar, o chamado é isso que nos tira da zona de conforto, nos leva para lugares inseguros, mas quem chamou está garantindo tudo. Segundo aspecto do chamado de Abraão: eu te abençoarei. Isso aqui é relação de Deus com Abraão. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Mas há um terceiro aspecto. Aí Deus vai falar assim: e tu serás uma bênção. Por causa de ti serão benditas todas as famílias da terra. O segundo aspecto tem a ver com a relação de Deus com Abraão. Eu te abençoarei. Mas um terceiro aspecto tem a ver com Abraão e as outras pessoas. A gente precisa entender que nós não fomos abençoados para nós mesmos. A gente precisa entender que a bênção que nós recebemos, nós não a recebemos para ficar em nós. Aqui ninguém é represa, aqui nós somos rios. E o que a gente recebe, a gente deixa fluir para o outro. O que a gente recebe dele, a gente deixa transbordar. Terceiro aspecto é a relação de Abraão com outras pessoas. Não é só receber a bênção, mas é compartilhar a bênção. Fala para quem está do seu lado: você precisa ser uma bênção. Tem que ser uma bênção. O que é bênção, Edson? Eu estava estudando essa palavra, e bênção quer dizer paz, bênção quer dizer prosperidade, bênção quer dizer dom, bênção quer dizer presente. Quando Deus está dizendo para Abraão: tu serás uma bênção, Deus está dizendo: você será uma fonte dessas coisas, uma fonte de paz, uma fonte de prosperidade, uma fonte de dons. Aleluia. Eu tenho uma boas novas para você nessa noite. Você é resposta de Deus para muita gente. Você é uma fonte de Deus para abençoar muita gente. Aleluia. Agora ele vai sair, obedecendo essa voz de Deus. Ele sai com Sara, seus servos, e também Ló, seu sobrinho. Aí lá no capítulo 12, versículo 7, o texto vai dizer que Abraão, ele chega em Canaã. Gênesis 2, capítulo 7, a Bíblia vai dizer que ele chega em Canaã. Aí quando ele chega em Canaã, Deus vira para Abraão e fala assim: esta terra eu darei à tua descendência. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Capítulo 11, Abraão já estava indo para Canaã com a sua família, lembra? Ele sai de Ur dos Caldeus, e o propósito é ir para Canaã. Qual é a diferença? A diferença é que ele estava indo sem propósito. A diferença é que ele estava indo sem saber o que ele ia fazer lá. Mas agora Deus estava dando um novo sentido à jornada de Abraão. Quando ele chega em Canaã, Deus está dizendo: esta é a terra que eu vou te dar. Perceba algo aqui, irmãos. Perceba a progressividade da revelação. Deus diz para Abraão: sai da sua terra. É para ir para onde? Não, é só para sair. Abraão, sai da sua terra. Mas é para ir para onde? Não, é só para caminhar. Que no caminho ele vai te mostrando. É só para sair. Que a revelação de Deus na tua vida, preste atenção nisso, a revelação de Deus na tua vida, ela é progressiva. Deus não vai te mostrar tudo de uma vez. Deus não vai te falar tudo de uma vez. Basta você dar o primeiro passo, para que no caminho, para que na jornada, Ele comece a te mostrar o que Ele tem para você. E Ele está caminhando.
caminhada com Deus, a gente tem que entender que algumas separações acontecem. Na caminhada com Deus, a gente precisa compreender que pessoas vão sair da nossa vida. E a gente tem que ser maduros para estar preparado e saber lidar com isso. Na caminhada com Deus, separações acontecem. E é tão tremendo, porque eu não sabia que eu traria a palavra hoje. E ontem eu fui ministrar numa igreja, e um profeta veio até mim e ele falou exatamente isso. E eu nem sabia que eu ia ministrar isso aqui hoje. Falou acerca de pessoas que estavam saindo da minha vida. A gente tem que estar maduro, a gente tem que estar pronto para isso. Tem que entender que quando Deus nos chama, algumas pessoas vão embora, algumas pessoas ficam. Agora, à medida que eles estão caminhando, vai haver um conflito entre os pastores de Ló, sobrinho de Abrão, e os pastores de Abrão. Existe um conflito. A solução que Abrão propõe é: vamos nos separar. Separações acontecem, mas o que vai diferenciar são as escolhas de cada um. As escolhas de cada um. Olha o que diz no capítulo 13, verso 11. Capítulo 13, versículo 10, perdão. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Versículo 12, Abraão ficou em Canaã. Olha a diferença. Ló, quando ele vai se separar de Abrão, ele começa a analisar a terra. Aí ele começa a perceber que o Vale do Jordão é bem irrigado, o Vale do Jordão é bonito, a terra é boa. Então ele fala: eu vou para lá. Ló foi movido por aquilo que ele viu, mas Abrão resolveu permanecer em Canaã por aquilo que ele ouviu de Deus. Eu vou repetir para você entender. Ló foi movido por aquilo que ele viu, mas Abrão não. Abrão resolveu permanecer por aquilo que ele ouviu de Deus. E quantas pessoas estão sendo movidas por aquilo que estão vendo? Quantas pessoas estão sendo movidas por aquilo que os seus olhos estão contemplando? Gente, Asaf, lá no capítulo 73 de Salmos, ele vai entrar em crise espiritual, porque ele começa a contemplar demais o mundo, a ver demais o mundo. Há uma decadência na nossa espiritualidade quando a gente começa a ser movido por aquilo que a gente vê. Há uma crise dentro de nós quando a gente começa a querer ser guiado por aquilo que os nossos olhos contemplam. Qual é o problema, Edson? O problema é que aquilo que eu vejo é passageiro, aquilo que eu vejo é enganoso, aquilo que eu vejo é ilusório, mas aquilo que Deus fala a meu respeito não é. Aquilo que eu estou contemplando uma hora vai passar, mas aquilo que Deus falou a meu respeito não passa. Ah, meu Deus, se eu puder te dar um conselho do céu nessa noite, eu quero dizer em nome de Jesus: não se mova por aquilo que você está vendo. Prefira permanecer na terra da promessa. Fica onde Deus te colocou, fica onde Deus te plantou, mas não se mova por aquilo que os seus olhos estão contemplando. Carabaracheira baracão. Olha só, irmãos. Olha como é que Ló está se enfiando no embaraço. Ele contempla aquela terra e ele se move para lá. Agora ele vai ser preso. Ló vai ser preso. Capítulo 13, capítulo 14 vai dizer que Ló vai ser preso, porque vai acontecer um conflito envolvendo os reis daquela região.
nesse conflito a cidade de Sodoma vai perder. E porque a cidade de Sodoma perde, eles vão levar cativo pessoas que estavam em Sodoma, e Ló estava lá, movido por aquilo que ele viu. Agora ele está sendo levado para o cativeiro. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Livre não é quem sai da terra da promessa, livre é quem permanece. Livre não é quem está indo, livre é quem está permanecendo. Porque hoje está na moda, sai da igreja, aí quer tirar fotinha, é fotinha com cerveja, é foto na balada, quer expor aonde está, quer dizer, sou livre, eu fui embora, eu saí. Livre, você é livre. Livre não é quem saiu, irmãos. Livre é quem permaneceu. Livre não é quem foi embora. Livre é quem ficou no lugar que Deus colocou. Oh meu Deus. Quer se expor porque está se achando livre demais, porque escolheu sair. Mas está enganado, porque livre não é quem escolhe sair da presença de Deus. Livre é quem escolhe permanecer. Aí Abrão, sabendo dessa situação, ele vai lá socorrer Ló. Porque para todo Ló cativo tem um Abraão livre. Para todo Ló cativo tem alguém livre para poder socorrer. Oh meu Deus, aleluia. Ló não é só um patriarca, Ló também é um libertador. Ló é alguém que dá cara a tapa para entrar lá em Sodoma e buscar quem está preso, e buscar quem está cativo. Você também é um libertador. O Espírito do Senhor Jeová está sobre ti, e Ele te ungiu para pregar as boas novas e proclamar libertação aos cativos. Você também é um libertador. Alguém tem que dar cara a tapa, alguém tem que ir, alguém tem que se mover. Porque para todo Ló que está aprisionado existe um Abraão que está livre. E quem está livre dá um glória a Deus aí nessa noite. Alguém precisa se importar com os Lós que estão presos. Não é simplesmente deixar ir. Mas foi porque estava cego, foi porque estava iludido, foi porque era imaturo. Não julga quem foi, não julgue quem foi, irmãos, não julgue. Quem foi não teve a maturidade que você teve para permanecer. Quem foi não teve o discernimento que você teve para ficar. Alguém tem que buscar Ló, e Abrão vai ser essa pessoa. Abrão é um libertador, não é só patriarca, não é só profeta. Alguém tem que ter coragem para ir. Aí ele vai lá, liberta. Capítulo 14, o texto que nós lemos. Voltando a Abraão dessa vitória, porque ele liberta os cativos. Aí vem o rei de Sodoma ao encontro dele. Olha a astúcia. Rei de Sodoma, irmãos, tipologia do próprio Satanás. O rei de Sodoma está indo até o encontro de Abraão. Mas sabe quem chega primeiro? Melquisedeque. O rei de Sodoma, a tipificação, a tipologia do próprio Satanás, está indo ao encontro de Abrão. Mas quem chega primeiro? Ah, meu Deus, quem chega primeiro é rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo, é Melquisedeque. Melquisedeque no Antigo Testamento, tipificando o próprio Cristo. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Satanás tinha um plano de derrota contra a tua vida. Satanás tinha um plano de história, tinha um plano de derrota, um projeto do inferno contra você. Mas quando ele vinha na sua direção, ah meu Deus, Jesus chegou primeiro. Quando ele vinha na tua direção, lá no Calvário, Cristo chegou primeiro. E sabe o que Cristo vai fazer? Paulo vai dizer na carta aos Colossenses: todo escrito de dívida que era contra a sua vida, toda acusação que era contra você, todo projeto do inferno para destruir com a tua história, para destruir com a tua casa, para destruir com a tua família, Jesus chega primeiro na cruz do Calvário e vai rasgando, vai aniquilando, vai destruindo. Jesus chegou primeiro na tua vida. Ele veio para destruir a minha história, mas Jesus chegou primeiro.
Oh meu Deus, bendito seja o Deus que chegou primeiro na minha vida. Aí ele vem, Melquisedeque vem, Melquisedeque traz pão e vinho. Por quê? Melquisedeque quer aliança. Rei de Sodoma não quer aliança não, irmãos. Não se iluda. Rei de Sodoma não quer aliança, ele só quer pessoas. Ele vai dizer para Abraão: me dá as pessoas que eu te dou os bens. Mas você acha que Abraão vai ouvir a voz de Sodoma? Não. Abraão se recusa a ser enriquecido por aquilo que o rei de Sodoma tem. Ele se recusa a receber um centavo daquilo que o rei de Sodoma tinha, porque ele não tem compromisso com o rei de Sodoma, ele tem compromisso com Deus da vida dele, com Deus que o chamou primeiro. Agora no capítulo 15, Deus vai virar para Abraão e falar assim: não temas, eu sou o teu escudo e a tua recompensa. Não temas, irmãos. Olha só, o verbo está no tempo imperfeito. Não temas. Tempo imperfeito, não temos o que? Não temos o que te aconteceu, não temos o que está acontecendo e não temos o que vai acontecer. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não temas o que está acontecendo na tua história. A tua história ainda não acabou. Tem muita coisa para Abraão viver. Eu vou profetizar sobre a tua vida nessa noite. Tem muita coisa para você viver em Deus. Tem muita coisa para você experimentar em Deus. Tem muita coisa para você provar em Deus. Por isso não temas. Não temas o que, Edson? Não temas o que te aconteceu ontem. Não temas o que está te acontecendo hoje. E não temas o que vai te acontecer amanhã. Não temas. Agora no versículo 7, olha o que diz no versículo 7, que coisa incrível, capítulo 15. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei de dos caldeus para dar a você esta terra como herança. Como assim? Como assim? Eu sou Deus que te tirei de dos caldeus. Capítulo 11, gente. Abraão está saindo com a sua família. Deus ainda não chamou ele. Deus ainda não tinha chamado. Porque você vai ver que Deus chama Abraão lá em Arã. Quando ele sai de dos caldeus, ele sai por uma decisão dele da família. Mas Deus está dizendo: foi eu que te tirei de lá. Aleluia. Deus já estava movimentando a história de Abraão quando Abraão nem ainda o conhecia. Deus já estava fazendo algo na vida de Abraão quando Abraão ainda nem o conhecia. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Quando você ainda nem o conhecia, quando você ainda não sabia nada a respeito dele, Deus já estava movendo a tua história para que você chegasse aqui hoje. Quando você ainda não conhecia nada do Evangelho, você ainda não tinha escutado a voz dele, você ainda não havia recebido revelação nenhuma da parte dele, mas ele já estava pensando nesse tempo, ele já estava movendo a tua história. Alguém pensa que a história de Abraão começa no capítulo 12, porque é quando Deus o chama. Não. A história dele começa no capítulo 11, porque Deus já estava movendo as coisas tudo antes. Você está achando que a sua história começou aqui quando você aceitou Jesus? Não, ele já estava preparando todo o cenário. Ele já estava preparando todas as coisas. Você só chegou aqui por causa dele. Aí agora ele vai fazer um questionamento para Deus: como é que eu vou saber dessas coisas que o Senhor tem para mim? Eu não tenho filho. Na verdade, ele tinha um filho, que era o filho da Agar, da escrava Ismael. Ele começa a questionar Deus. Aí sabe o que Deus fala? Capítulo 15. Deus vai dizer: traga uma novilha, uma cabra, um pombo e uma rolinha. Essa é a ordem que Deus dá para Abraão. Traga. Só que Abraão ele sai de um contexto da Mesopotâmia, dos caldeus, grande Mesopotâmia ali, um contexto idólatra. Abraão já estava acostumado com os rituais dos deuses mesopotâmicos, deuses que eram totalmente bajulados. Era assim que era a adoração mesopotâmica. Eles bajulavam os deuses deles. Eles queriam aplacar a ira dos deuses, então ficavam fazendo um monte de coisas.
para aplacar a ira do Deus deles. Abraão já estava acostumado com esse contexto de sacrifício, de ritual. Aí sabe o que ele faz? Ele pega o que Deus manda trazer e começa a cortar. Aí ele vai cortando, corta. Só que Deus não mandou ele fazer isso. Deus apenas falou, traga, e ficou calado. A ordem de Deus é traga, e ficou calado. Só que Abraão, baseado naquilo que ele conhece, baseado naquilo que ele já viu, ele começa a cortar e ele prepara todo um contexto ali de ritual. Sabe o que acontece? O texto vai dizer, lá no versículo 11, que as aves de rapina começaram a descer para pegar aqueles alimentos ali que Abraão cortou, aqueles animais. As aves de rapina começam a querer pousar ali, e Abraão fica então numa guerra com aquilo. Fica numa guerra tentando espantar as aves. Irmãos, mas quem foi que mandou Abraão cortar aquilo ali? Quem foi que mandou Abraão cortar aquilo ali? Porque ele cortou, agora ele está tendo todo um trabalho de ficar espantando aqueles animais, espantando aquelas aves. Gente, sustentar aquilo que a gente começa com a nossa própria força é difícil demais. É cansativo sustentar aquilo que a gente começa na força do braço, porque aquilo que Deus manda a gente fazer, Ele garante, Ele sustenta, Ele ajuda, Ele vai com a gente até o fim. Mas aquilo que a gente começou na força do nosso braço, Ele deixa a gente até o fim para ver até onde a gente aguenta. A aliança que Deus está prestes a fazer com Abraão é uma aliança que desconstrói toda a mentira que ele viu, toda a mentira que ele ouviu, tudo aquilo que ele havia aprendido, para construir algo sólido, algo verdadeiro. Eu vou profetizar sobre a tua vida nessa noite. Deus vai desconstruir mentiras, vai desconstruir sofisma, vai desconstruir todo o engano que você carregou durante anos, para construir algo verdadeiro, para construir algo sólido, para construir uma revelação plena na tua vida. Porque sustentar as coisas com a força do nosso braço não dá. É cansativo. É tão cansativo que você vai ver que Abraão pega no sono. Só que aí quando Abraão pega no sono, que Deus entra em ação. Sabe o que o texto vai dizer? Enquanto Abraão está dormindo, porque o texto vai dizer que densas trevas caem sobre ele. Enquanto ele está ali dormindo, Deus começa a falar algumas coisas a respeito do futuro. Por que enquanto ele está dormindo? Porque nem tudo Deus vai te revelar claramente. Eu falei aqui no início, vou repetir. Deus fala enquanto ele está dormindo, porque nem tudo Deus vai te falar de forma clara. Eu sei que você tem muita pressa em saber o que Deus tem para você, mas Deus não tem pressa nenhuma em te contar. Ele vai esperar você chegar no tempo de maturidade para te falar. Eu sei que você carrega talvez uma ansiedade em querer saber o que Ele tem para mim, o que vai acontecer, o que depois. Ele não tem pressa para te falar nada, porque Ele vai esperar o tempo certo chegar. Enquanto Abraão está dormindo, Deus começa a falar. E só pode falar acerca do futuro quem já está no futuro. Aleluia. Só pode falar acerca do futuro quem já conhece o teu futuro. Abraão ainda está em Gênesis, mas o Deus dele já conhece o Êxodo. Abraão ainda está em Gênesis, mas o Deus dele já conhece Deuteronômio, já conhece Números. Só pode falar do futuro quem já está no futuro. Só conhece o teu futuro quem já esteve lá. E eu estou encerrando. Queria pedir o grupo de louvor para subir. E agora ele começa a falar algumas coisas a respeito da história de Abraão. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos, qual o tamanho da tua história? Qual o tamanho da tua história? Você vai dizer, eu tenho X anos, esse é o tamanho da minha história. Eu tenho tantos anos, esse é o tamanho da minha história. Não. Isso aí é o que você conhece acerca da tua história.
A tua história é muito maior do que você imagina, porque a eternidade já escreveu a tua história, a eternidade já conhece a tua história. Davi vai dizer lá em Salmos que no teu livro está escrito a meu respeito. Deixa eu te dizer algo nessa noite: a tua história já está escrita no livro de Deus. A tua história não é do tamanho que você conhece, isso daí que você conhece é apenas o que você viveu, mas tem coisas muito maiores para você viver, mas tem coisas muito grandes para você viver. A tua história já está escrita na eternidade, e o que você precisa nessa noite é abrir mão de quem você é abrir mão das suas escolhas, é abrir mão desses sonhos, dos seus projetos, e deixar que a história da eternidade se manifeste na tua vida. Desista de viver do seu jeito, desista de viver da sua forma e viva da forma de Deus, porque Deus já escreveu a tua história, Deus já sabe do amanhã, Deus já te viu lá, Deus já sabe o que vai acontecer contigo ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isaías capítulo de número 55 vai dizer: assim como os céus é mais alto que a terra, assim os teus caminhos são maiores que os meus caminhos. Deus está dizendo: os meus planos, os meus sonhos, os meus caminhos são maiores que os teus, porque você está na terra, você pisa na terra, o que você conhece são realidades da terra, mas Deus já conhece a eternidade, Ele já sabe de tudo a teu respeito. Segundo Coríntios capítulo 2, o texto vai dizer: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o texto não vai só ficar aí, o texto vai continuar dizendo que o Espírito nos revelou essas coisas. Deus tem uma história linda para te revelar, Deus tem uma história linda para te contar, Deus tem uma história linda para compartilhar contigo. Se você crê, fica de pé do teu lugar. A tua história é muito maior, a tua história se estende até a eternidade. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito de Deus ministrar na tua vida agora. Deixa Ele, deixa Ele, deixa Ele. Entrega tudo hoje, tudo hoje. Vai. Se rende para conhecer sobre Ele. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais.
seus olhos. Feche os seus olhos. Isaías de número 53. O texto vai dizer assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor, tendo feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Agora o versículo 11 vai falar a teu respeito. O versículo 11 vai contar a tua história. Olha o que é que diz o verso 11: depois do sofrimento de sua alma, ele verá luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. A Bíblia já estava falando da tua vida, a Bíblia já estava falando da tua história. Então por que você vai ficar insistindo em viver do seu jeito? Por que você vai ficar insistindo em viver as suas vontades? Viva as vontades dele, se lança no projeto dele, se lance nos sonhos deles, se lance naquilo que ele tem para a sua vida, se lance no que a eternidade diz a teu respeito. No teu livro está escrito a meu respeito.